A aula de hoje são de riscos de acidente e risco físico dentro de um ambiente de segurança do trabalho para a saúde, tá? Então, todo lugar que você entrar, que tiver esse símbolo aqui, ó, esse símbolo representa biossegurança, tá? Então, esse símbolo significa alerta, porque existem riscos ali que você pode não estar preparado para identificar, né? Se você não teve aula, enfim, bem? Voltando naquela NR32, lembra que a NR32 ela era de segurança no trabalho para ambientes de saúde. Então a gente tem riscos ocupacionais. O que são esses riscos ocupacionais? São os riscos que as pessoas se submetem quando estão trabalhando, bem? E aí eu tenho um grupo de risco e os principais na área de saúde, tá? Que devem ser gerenciados. Então, não adianta lá no seu PPAR, lá, você colocar que existem riscos ocupacionais. Você tem que dizer quais são os riscos, tá? E principalmente o que você faz para minimizá-los, tá? Então, é basicamente isso. E eu preciso ter cuidado, porque toda vez que eu explico alguma coisa, eu coloco num documento, não é simplesmente falar assim, olha, existe o risco. Não, existe o risco e o que você faz para minimizar, bem? Hoje a gente vai falar de riscos físicos, então, o grupo um risco de acidente, e o grupo 2 riscos físicos. O que significa essas cores? O tipo de risco que você pode ter. Então, verde significa risco físico, ruído, vibração, radiação, frio, calor, pressão e umidade. Os riscos químicos, poeira, fumo, né, vapor de gás, né, e produtos químicos. O biológico, que é o marrom, vírus, bactérias, fungos. O risco amarelo, que é o ergonômico, que é a posição de trabalho. E acidente. Os de acidente significam que são condições de físicas de segurança, uma rampa, uma escada. Então, cada área do mapa tem uma cor, ou às vezes mais de uma cor, porque são os riscos que a pessoa vai ter ao entrar naquela determinada área, bem? Bom, não, e não tem a ver com gravidade. Aqui o pessoal acha, não, o vermelho é mais grave. Não, todos os riscos têm a mesma importância. O que foram feitos foram cores para denominar esses riscos, tá? Para a gente não ficar lá o tempo todo escrevendo ou procurando qual é o risco, tá? Então, se coloca, se pinta a área, por exemplo, de verde, uma área de vermelho, amarelo, e embaixo coloca a legenda de qual risco aquela área representa ou aquela cor representa. Bem? Riscos de acidente. Os riscos de acidente são fatores que colocam em risco a vida do trabalhador. Bem? Olha o tanto de risco de acidente que eu posso ter. Tá? Esse daqui é um acidente, eu posso me lesionar porque eu estou carregando algo muito pesado. Né? Alguma coisa pode cair em cima de mim. Aqui eu posso tropeçar, posso me machucar com determinada ferramenta. Aqui é o resíduo radioativo que pode ser derramado e ainda as condições de trabalho que não são adequadas, bem? Os riscos de acidente, eles são mostrados por esse símbolo. Então, quase todos os lugares que você vai da área da saúde tem essa plaquinha, né, que diz, cuidado, risco de acidente. Existe uma especificação do vidro, para que o vidro correto, quando você vai comprar, você deve pedir um vidro de borosilicato. Nunca colocar um vidro em contato direto com a chama. A gente tem uma manta, tá? Essa manta de amianto. É uma mantinha, é um quadradinho assim, que a gente coloca em cima do bico de Bunsen, aquele aparelho que sai chama, e a gente coloca ali e coloca o vidro ali em cima, tá? Por quê? Porque isso aumenta o tempo de vida útil do vidro, não colocar ele direto em contato com a chama, tá? E também evita que depois você pegue esse vidro esquecendo que ele estava quente. O que acontece? Eu tenho uma frase que meu professor de química falava que eu guardo para a vida. Ele fala, gente, vidro quente e vidro frio tem a mesma cara. Ele não avisa para você, olha bem, tô quente, olha, tô frio.
Então, lembra disso toda vez que tiver vidraria no laboratório. Vidro quente e vidro frio apresenta a mesma cara. A carboxiterapia ela vem com equipamento, ela vem um cilindro de CO2, que é o de um monóxido de óxido de carbono, tá? E esse CO2 ele é inflado na pele. Então sai um caninho do cilindro de gás, você coloca uma agulha e você vai com essa agulha injetando. O que que você tem que fazer com os equipamentos? Cilindros devem ser acondicionados fora do laboratório ou fora da cabine. Isso é o mais problemático. Então, quando o bombeiro vai lá, vê uma distância que você tem que ter de outros equipamentos ou mesmo de outras substâncias que você vai ter dentro da sala, tá? E aí você vai ter que ter uma metragem para poder ter esse equipamento. Então, normalmente quando a gente fala, não vai ter carboxiterapia, são por causa das regras do aparelho, bem? Eu não posso ter esse aparelho em qualquer lugar, bem? Tem que ser local que é abrigado de calor e de umidade, e tem que estar firmemente preso. Então, algumas placas que, segundo a Erika, ela já tinha falado para vocês, o X é quando é irritante, esse é quando é corrosivo, nocivo, inflamável, oxidante, explosivo e perigo para o ambiente. Então, a gente só tem corrosivo quando a gente trabalha com ácidos, né? Inflamável também. Os demais são mais raros em estética. Irritante, em alguns casos, a gente tem que colocar no armário de produtos. Cabeleireiro precisa usar muito esse daqui de irritante para amônia que passa no cabelo, né? Pode ser extremamente irritante dependendo da concentração. Então, abrir uma agulha, esquece, já joga fora a cápsula dela, porque ela vai inteirinha no descarpaque. Tá? O maior número de acidentes hoje com profissionais da área da saúde são os benditos dos pérfuro cortantes, carte de pérfuro cortantes. Isso daqui é risco de pérfuro cortantes, e quando a gente está usando, cuidado, né? Proteger a mão, evitar movimentos bruscos, saber o que você está fazendo para não machucar as pessoas. Sempre essa é a forma correta de descartar, tá? Nunca esse plástico tá por dentro, olha o tanto de coisa, gente. Jogar algodão, luva, tudo isso ocupa o descarpar que tá dentro das normas de biossegurança. Não reencapar a agulha. Aqui você vai manipular sangue, você vai precisar de gorro, avental, luva, óculos de proteção e a máscara facial. Então, aqui aumenta um EPI. Risco físico é calor, frio, radiação e umidade. A gente entra em contato com quase todos, né? Calor, né? Manta térmica para fazer massagem, frio, criolipólise, radiação, a gente tem radiofrequência, tanto de alta quanto de baixa, e umidade, quando a gente usa a máscara de vapor, a gente entra nos 4 riscos físicos. Equipamentos que geram calor ou chama. A gente tem os bico de Bunsen, que geram chama, ou aquelas velas também. Isso é uma queimadura. Normalmente criança é vítima, mas pode ser adulto. Tudo que sai da autoclave sai úmido. O que você tem que fazer? Colocar no forno. Erro: achar que a autoclave substitui o forno. O forno serve para secar, para tirar a umidade. Não adianta nada você ter uma autoclave e quando sai da autoclave aquilo sai úmido e você joga em qualquer lugar. A umidade prolifera bactérias e prolifera fungos, até na própria embalagem. O infravermelho, ele é abaixo da pele. O maior problema do infravermelho é justamente você ter queimaduras internas e não perceber, tá? Então, sempre usar o termômetro, eles causam danos irreparáveis, equipamento correto e principalmente na hora de se expor. Então, o que fica de regra? Sempre que você comprar o equipamento, fazer o treinamento da empresa e principalmente perguntar para a empresa quais são os riscos físicos do equipamento.
Ah, então a empresa tem que te dar o laudo, falar o que você tem que fazer, quais são os EPIs